Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lana Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês e bora comentar, né, sobre o 5º episódio da série de The Last of Us, que segue simplesmente melhorando a cada episódio. Então roda logo essa vinheta. Então, gente, acabei aqui de assistir o 5º episódio da série de The Last of Us e eu não canso de me impressionar o quanto eu acho que a série segue assim, simplesmente ficando melhor a cada episódio, sabe? Segue fazendo aí um trabalho belíssimo no quesito de adaptação. Eu acho que eu nunca vou me cansar de elogiar essa parte aqui da série. E eu acho que esse episódio aqui, principalmente, né, pra quem jogou ali o primeiro jogo, a gente meio que já sabia mais ou menos qual que seria, né, o desfecho ali, né, dos acontecimentos, mas eu acho que ainda assim, ele foi um grande episódio e eu sei que a gente tá só no 5º episódio ainda, eu sei que eu já disse que cada episódio vai mudando assim meu favoritismo, mas esse 5º episódio aqui, ele já tá na minha lista assim do meu favorito da série até agora. Sério, eu acho que foi muito bom. Eu acho que o que faltou de ação ali no 4º episódio, eu acho que a gente teve e de sobra aqui nesse 5º episódio. E eu acho que eu mencionei, né, no review do 3º episódio que basicamente a série tá fazendo, né, um trabalho bem legal de meio que mostrar a perspectiva, né, pelo menos na minha opinião, ali de mostrar a perspectiva do apocalipse a partir de cada um dos personagens, né? Como eu mencionei no primeiro episódio, era meio que sobre a perspectiva do Joe. Aí a gente teve o 2º episódio, o 3º episódio foi ali sobre a perspectiva do Bill. E agora me parece que eles resolveram colocar pelo menos um pouquinho ali daquela, né, do apocalipse, daquela situação ali de caos, ali da perspectiva do Henry e do Sam, né? Que também foram aqui os grandes protagonistas aqui desse 5º episódio. E como eu mencionei, né, os minutos iniciais aqui desse episódio, a gente basicamente tem meio que um recap, né, ali um mini flashbackzinho de como é que tá sendo aquela situação em Kansas City, ali a partir da perspectiva do Henry e do seu irmãozinho, o Sam, né? E vale, né, adiantar, né, um detalhe interessante é que aqui na série, né, o Sam, ele é surdo, né, ele é surdo-mudo, ele se comunica ali com o Henry ali por linguagem de sinais, né, então eles têm uma comunicação bem diferenciada, né, aqui na série. E ali a gente acompanha basicamente, né, como que foi a tomada ali do poder, de certa forma, ali o golpe que os revoltosos deram ali contra a Fedra, né, e tomaram ali o poder em Kansas City, naquele caos inicial ali. E aparentemente a gente fica, né, sabendo que a Caitlyn parece que ela tem uma rixa bem pessoal aí com o Henry, que a princípio a gente não sabe qual que é, né? Era uma dúvida, né, que a gente tinha sido plantada pra gente já ali no 4º episódio, mas aqui nesse 5º episódio é explicado, né, o porquê que ela tá tão ferrenha ali em estar atrás dele. E ali basicamente a gente tem é contado pra gente, né, cerca de 10 dias antes ali da aparição do Joe e da Ellie ali na cidade de Kansas City, e basicamente como que o Henry e o Sam, eles estavam se virando ali nesse meio tempo, né, se escondendo ali onde dava pra se esconder, eles tiveram ajuda ali pra conseguir alimentos e se esconder ali por um tempo, e eles acompanharam ali de perto, né, a chegada do Joe e da Ellie ali na cidade, né, eu achei bem legal eles trazerem essa perspectiva, né, como que foi a chegada do Joe e da Ellie ali na cidade a partir das perspectivas do Henry e do Sam, né? Eu achei bem legal, né, de saber, né, tipo, como que foi, né, essa chegada do Joe e da Ellie ali na cidade, porque é aqui nesse episódio que a gente percebe que o Henry e o Sam, eles estavam ali o tempo todo, né? Eles estavam ali olhando o tempo todo, né? Então, eles já estavam ali de olho no Joe e na Ellie, o que explica de certa forma a forma como eles abordaram, né, o Joe e a Ellie lá no finalzinho do 4º episódio. Outro detalhe bem interessante que aqui a série traz, né? Acho que a série faz questão de frisar é os desenhos do Sam, né, gente? Que é uma coisa ali que é bem característica dos jogos, né? Eu achei bem legal também a relação de irmãos deles dois, né? Eu acho que eu já vou adiantar também que eu acho que aqui nesse episódio eles conseguiram traçar, assim, um paralelo de certa forma, né? Da relação ali do Henry e do Sam, né? Aquela relação de irmãos, né? A forma como eles se comunicam, como eles são bem próximos ali um do outro. E fazendo um paralelo ali, né? Obviamente, a relação ali do Joe e da Ellie. E mais pra frente a gente tem, né, um desenvolvimento na relação entre esses personagens que eles trocam perspectivas, né, e experiências de certa forma. E aí corta, né, pro fatídico momento, né, que o Sam e o Henry, eles abortam ali o Joe e a Ellie, e eles não demoram ali a formar uma aliança ali a princípio, entre muitas aspas, e a tentar abalar ali um plano pra tentar ali sair da cidade. E aí então, né, que a gente fica sabendo, né, o porquê que o Henry tá sendo caçado ali pela Caitlyn e o resto ali dos caçadores. E o Henry basicamente ele era uma espécie de simpatizante, né, ali da Fedra, ele era meio que um
informante e tal, e quando houve todo aquele caos, ele começou ali a ser caçado, né, pelos caçadores e pela Caitlyn, porque aparentemente ele tinha uma rixa ali, alguma tretinha ali com eles, e por isso ele teve que ficar se escondendo ali esse tempo todo, o que a princípio levanta muito desconfiança do Joe, né, porque ele já fica meio ressabiado com ele ali, tipo, já confia, será que não confia e tal. Só que, né, do meio pro fim, o Henry acaba quase que convencendo ele ali de que eles precisam da ajuda um do outro se eles quiserem sair ali da cidade, né? Porque o Henry, ele conhece a cidade e ele vai saber uma forma segura de sair e fugir dali. E aí eles começam a arquitetar todo um plano de tentar fugir da cidade de Kansas City a partir de túneis subterrâneos que existem ali da cidade, né? E Joe até questiona como é que existem túneis, né? Se não tem trens ali na cidade. E o Henry comenta, né, que eram túneis, né, que foram construídos ali sob a cidade, e ele se pergunta, né, sobre a questão dos infectados, né, tipo, você viu infectados aqui na cidade? Onde é que eles estão? E ele comenta, né, que os infectados, eles basicamente, há bastante tempo, desde que começou, né, ali todo o apocalipse, eles foram mandados pra debaixo ali, né, desses túneis ali debaixo da terra, eles foram trancafiados pelos agentes da Fedra já há bastante tempo. E o Joe, né, mais uma vez ele fica bem ressabiado com isso, né, porque sabe-se lá se eles vão topar com esses infectados desses túneis aí. Só que o Henry, né, garante que não, que tá tudo bem e que vai dar tudo certo nesse plano deles. E aí, né, eles seguem em direção a esses túneis, e uma coisa que eu já vou destacar que é bem legal, gente, que eu não podia deixar, né, de esquecer de comentar, é a relação, obviamente, da Ellie e do Sam. Gente, que coisa mais fofa a interaçãozinha deles, né? Eu achei um detalhe, né, uma coisa que eu peguei é como que a Ellie se sentiu bem, né, e confortável ali com o Sam, né? Eu acho que parte disso é porque, né, obviamente ela cresceu num ambiente bem hostil, né, pra ser sincera, ela provavelmente ela não teve muito contato com outras crianças, outras pessoas ali da idade dela. É claro que a gente sabe da história da Riley, a gente sabe que a gente vai ter flashback da Riley mais pra frente, mas a gente vê como que a Ellie, ela é uma garota muito solitária, né, e além da relação que ela tá tendo ali com o Joe, ela teve nessa pouca interação aqui com o Sam, né, e você vê como que ela, né, mesmo em toda essa situação, ela ainda consegue dar risada, ela ainda consegue ficar contente, e a relação dela ali com o Sam também eu achei muito bonitinha, né, a interação entre eles dois também, um momento muito fofo aqui desse episódio, com toda certeza. E como eu mencionei, né, que a gente fica sabendo um pouco mais da história do Henry, como que ele tá envolvido nessa treta ali com a Caitlyn, e eu mencionei, né, também que a série tentou fazer esse paralelo, né, entre os dois pais, de certa forma, né, o Henry e o Sam, e o Joe e a Ellie. Enquanto que a Ellie e o Sam, eles estão ali muito na vibe de irmãozinhos, eles estão brincando juntos, eles estão interagindo bastante. O Henry interage ali com o Joe, né, ele questiona se a Ellie é filha deles, né, e eles ainda estão trocando aquelas farpinhas, né, que eu já venho comentando em outros reviews, que o Joe e a Ellie, né, essa troca de farpas deles tá sendo maravilhosa, né, em vários momentos eles, tipo, ela não é minha filha, ele, ela não é meu pai, tem um diálogo bem legal, né, no episódio que eles falam ao mesmo tempo, né, então é uma situação que eu achei bem legal eles trazerem esse paralelo aqui pra série, né, eu acho que é bem legal que a série tá fazendo essa questão de focar nos personagens em si, né, que era uma coisa que já vinha sendo falada, então traçar esse paralelo com o Joe e a Ellie, eu acho que foi bem legal, uma sacada bem genial aqui da série. É claro que a gente também tem isso nos jogos, né? Mas aqui na série, né, além disso, a gente também fica sabendo, né, o porquê da raiva da Caitlyn contra o Henry. E basicamente, né, o Henry, ele tinha comentado ali com o Joe que ele nunca tinha matado ninguém antes, que ele nunca tinha feito nada parecido assim antes. E ele comenta, na verdade, que ele tinha mentido, né? Que na verdade, sim, ele já tinha matado uma pessoa antes. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que o irmão da Caitlyn, e ele basicamente era ali um dos revoltosos ali contra a Fedra, e ele acabou entregando ele ali para os agentes da Fedra, né? E isso foi um grande baque para ele, porque ele tinha uma certa amizade aí com o Michael, né, que é o irmão ali da Caitlyn, e ele teve que entregar ele ali para os agentes da Fedra, que, né, obviamente acabaram dando cabo dele ali. E aí é por isso que a Caitlyn, né, teve todo aquele motim contra a Fedra e acabou indo caçar o Henry ali logo em seguida. Eu também achei bem legal, né, que por mais que tenha sido uma coisa um tanto quanto que breve, né, eu acho que a série, pelo menos nesse pouco tempo de tela que a personagem teve, eu acho que eles tentaram meio que humanizar, de certa forma, a personagem, né, não tentar tratar ela como uma vilã, né, tipo, ela teve um certo tempo de tela aqui nesse episódio junto ali com o Perry, né, que ambos, né, são dois personagens que foram criados aqui pra série, né, eu comentei isso no review do 4º episódio,
Só que eu senti muito, né, que eles tentaram meio que, sabe, tentar trazer as coisas pela perspectiva dela, não tentar tratar ela exatamente ali como uma vilã. É claro que a gente sabe, né, a gente tá falando de The Last of Us, né, gente, The Last of Us é sobre os humanos vivendo nesse caos, não é sobre os infectados, não é sobre os zumbis. Os próprios críticos já vinham falando que a série ia, sim, focar muito, muito, muito aqui nos personagens. Eu acho que isso se estendeu, né, de certa forma, até meio que aos vilões, né, por mais temporários que eles tenham sido. Eu acho que foi aqui o caso da Caitlyn, de certa forma, né, porque você vê, ali tem uma cena que ela tá ali com o Perry e ela fala, né, sobre o irmão dela, né, a relação que ele tinha com o irmão dela, e você meio que, de certa forma, você passa a entender, entre aspas, né, por que ela tá caçando ali o Henry com tanto empenho, né, então você meio que não consegue culpar nenhum nem outro, sabe, eles estão agindo daquela forma, eles estão sendo daquele jeito por causa de todas as circunstâncias que eles estão sendo obrigados ali a viver, né, tudo por causa ali dessa pandemia e ali do apocalipse, né, então eu acho que foi um detalhe bem interessante que eu peguei aqui nesse episódio, que eu achei bem legal, né, deles trazerem esse olhar pra personagem de certa forma, né? Tipo, ela não é exatamente a vilã, né? Então trazer esse detalhe também eu achei bem legal aqui pra personagem e humanizar ela de certa forma, né? E se eu não me engano, os próprios criadores do jogo, eles falaram que eles gostam de humanizar vilões, né? Então acho que foi uma coisa que eles já trouxeram aqui pra série. E aí, depois de tudo isso, né, a gente já se encaminha ali para os finais do episódio, quando o Joe, a Ellie, o Henry e o Sam, eles estão caminhando ali, né, finalmente saindo da cidade de Kansas City, quando que, de repente, eles se veem ali numa emboscada. E, gente, esse aqui foi o ponto alto, assim, do episódio, porque a gente simplesmente teve a cena, assim, do Joe Sniper retratado aqui no 5º episódio, gente. Assim, nós tivemos essa cena fatídica, né, adaptada aqui, de certa forma, aqui nesse episódio. E, gente, quando chegou nessa parte do episódio, tipo, eu fiquei muito alucinada, porque, como eu mencionei, né, o que faltou de ação no 4º episódio, eles trouxeram aqui pro 5º. E dá-lhe ação. E sim, nós tivemos o Byaku aparecendo, sim, aqui no 5º episódio. Do meio pro fim, né, a Caitlyn, né, arma uma emboscada ali pro grupo, né, eles acabam interceptando eles ali, encurralando os dois ali, só que dá uma confusão, né, explode um monte de coisa e simplesmente, né, como tinha sido mencionado, e eu já me atentei que era meio que, sabe, um aviso que eles estavam dando pra gente de que, isso aqui vai dar merda, sobre o lance dos infectados estarem ali escondidos no subterrâneo da cidade. Pois é, deu ruim mesmo, teve uma explosão e simplesmente de um buraco lá começaram a emergir mais infectados, e dentre eles o nosso amado Byaku. E pra quem não sabe, né, o Byaku, né, porque aqui em The Last of Us nós não temos vários tipos de infectados, na verdade são vários estágios da infecção do Cordyceps, né? A gente tem os corredores, que são ali humanos que acabaram de ser infectados, a gente tem ali os espreitadores, né, os stalkers, que eles estão entre os instaladores e os corredores, que, como o próprio nome diz, eles ficam ali à espreita, no escuro, esperando a vítima passar. Nós temos os instaladores, né, que nós já vimos, que eles são ali já o comecinho de um tipo bem perigoso, eles são meio complicadinhos ali de matar. E nós temos, né, o Byaku, que é basicamente ali meio que o último estágio ali da infecção do Cordyceps. E o Byaku basicamente é uma pessoa que ela já está infectada há muitos anos ali pelo Cordyceps, né? Basicamente todo o tempo aí, desde que a pandemia começou. E basicamente ele não tem mais uma forma humana, ele virou, nessa pessoa infectada, basicamente virou ali um monstro. Porque o fungo simplesmente, depois de anos e anos infectando, ele começa a tomar conta do corpo da pessoa inteira, que basicamente não resta mais nada dela a não ser o próprio fungo em si. E eles são extremamente difíceis de matar, eles são quase que impossíveis de matar, né? Tanto é que no jogo é muito mais fácil, assim como os instaladores, por exemplo, você adotar uma estratégia mais furtiva, né, do que você enfrentar eles diretamente, porque, como a gente sabe, né, o fungo, a casca, né, ele cria meio que uma casca protetora ali que é basicamente quase que impenetrável ali por balas, né? Então o Byaku, eles são muito perigosos. E aí, né, gente, dá ruim, né? Os infectados saem ali, vão atacando todo mundo, todos que ele vem pela frente, e a gente tem sim o Byaku. E sim, eu vou ter que confessar que eu achei que a participação dele foi meio pequena aqui nesse episódio. A gente teve a cena ali dele atacando o Dominus e tal. Ele inclusive matou o Perry, né? O Perry meio que se sacrificou ali pra que a Caitlyn pudesse dar uma fugida, por mais que ela tenha morrido logo depois, né?
né? Talvez, não sabemos. Mas sim, a gente teve um vislumbrezinho dele, pelo menos de certa forma. Eu tenho a minha teoria de que eu acho que ele vai aparecer depois. A gente talvez vá, assim, ver mais deles mais pra frente. Eu não duvido nada, assim como, por exemplo, dos próprios instaladores. Eu acho que foi mais, sim, uma coisa assim, pra apresentar, pra mostrar pra gente e tal. Tipo assim, dando a entender. Eu acho que esse episódio deu muito a entender que, sim, ele é bem perigoso, então eu acho que sim, foi mais pra apresentar mesmo, pra mostrar pra gente, tipo assim, pra quem tava ansioso pra ver, né, principalmente ali os fãs dos jogos, que a gente pensou que ia aparecer lá no episódio do Bill e não foi, mas aqui ele deu as caras e finalmente apareceu. A gente teve um vislumbre dele pequeno, mas eu acho que foi o suficiente pra mostrar o quão destrutivo e perigoso esse infectado é. E aí, né, no meio desse pandemônio a gente teve, né, a cena do sniper, né, do Joe ali basicamente atirando pra tentar salvar ele ali no meio daquele caos. A gente teve a Caitlyn, né, depois da morte do Perry, ela também foi atacada ali por infectado e deu a entender, eu acho que sim, que ela, né, deu uma morrida. Talvez eu acho que a gente não vai mais ver da personagem daqui pra frente, né, até porque como ela não existe nos jogos, né, ela foi criada aqui pra série, eu acho que a história dela se encerrou aí, né. Talvez a gente vá continuar só acompanhando o restante aí da jornada do Joe e da Ellie. E logo em seguida a gente, né, se depara, né, com os nossos sobreviventes, né, o nosso quarteto do Henry, do Sam, do Joe e da Ellie. A gente tem, né, após mais alguma interação fofinha entre a Ellie e o Sam, né, porque essa série ela segue, né, querendo fazer a gente sofrer a cada episódio, né, e como não sofremos no quarto episódio, tivemos a nossa cota de sofrimento aqui nesse episódio, mas, né, nós que jogamos o jogo, nós já sabíamos que infelizmente isso iria acontecer. E eu achei bem interessante, né, que a gente tem uma cena, né, uma cena prévia antes do Sam mostrando pra ele que ele foi mordido. E a Ellie, né, muito inocente, né, porque ela sabe que ela é imune ali, de certa forma, ao fungo, só que ela não sabe como é que isso funciona, né, e ela, muito inocente ali na cabeça dela, ela meio que dá o próprio sangue ali pro Sam pra tentar, tipo, na cabeça dela, tentar curar ele de alguma forma contra essa mordida, né, só que a gente sabe que não dá certo. E, obviamente, ali no dia seguinte, o Sam ataca ali a Ellie e ele acaba sendo morto, né, ali pelo próprio Henry, que logo em seguida acaba tirando a própria vida, exatamente como é no jogo. E claro, né, que não tem como isso não se emocionar, não ficar triste com essa cena. A cena, mais uma vez, foi uma cena perfeita, né, da adaptação ali do jogo. É basicamente ali a mesma cena ali do jogo, se você parar pra pensar. E é claro que, mais uma vez, esse é um baque enorme e gigante ali pro Joe e da Ellie, né. Eu fiquei muito triste porque eles pensavam, né, que eles iam dali pra frente eu ter companhia pra seguirem na jornada deles, pela viagem deles, só que infelizmente esses planos acabaram sendo frustrados. E esse episódio foi simplesmente assim insano, entregou muito, entregou bastante. Mais uma vez eu acho que entregou cenas que tinham nos jogos que a gente queria muito ver. Teve a aparição aí do Byakuya, que por mais que tenha sido breve, mas eu não sei, eu tenho a minha opinião, eu acho que ele vai aparecer de novo, assim como os instaladores até o finalzinho da série, eu creio que sim. Pelo menos mais um embatezinho ali, sabe, a gente querendo ver o Joe enfrentando ele e tal, eu espero que sim, pelo menos. A gente teve, né, um pouquinho aí a apresentação, né, do Henry e do Sam, né, um pouquinho da relação deles, que a gente já tava triste sabendo o que ia acontecer, mas tivemos sim, né, e agora, né, mais uma vez Joe e Ellie seguem sozinhos aí na sua jornada. Mas sério, gente, eu amei esse episódio. A série segue assim fazendo um trabalho incrível, impecável. Eu acho que eu nunca vou me cansar de falar disso. E, né, estou aqui ansiosa pro próximo episódio pra continuar acompanhando aí a jornada dos nossos protagonistas, né, e me preparando psicologicamente pra sofrer, né, gente? Porque a gente, né, fã de The Last of Us, a gente só sofre. A adaptação tá fazendo, assim, um trabalho impecável nesse quesito de trazer essa história aqui pra gente. Então é isso, pessoal, né, mais um episódio excelente de The Last of Us, né? Mal posso esperar para acompanhar os próximos episódios e que venha o 6º episódio. E é claro, né, que eu vou trazer pra vocês assim que sair. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo, já deixa o like se você gostou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!